Ontem aconteceu mais um protesto lá na Argentina e grande. Olha só, para quem está acompanhando a gente pelas plataformas digitais, pela TV Jovem Pan News, um protesto grande contra aquelas medidas anunciadas pelo novo presidente do país, Javier Milei. Essas medidas, esse pacote de medidas tem sido chamado de decretaço ou mega decreto e reúne alterações em cerca de 300 leis que tratam de temas diversos, privatizações, questões trabalhistas, aluguéis, questões relacionadas a planos de saúde, alterações nessas áreas. E esses protestos, esse é o terceiro, a gente está mostrando um momento aí tenso de confronto desses manifestantes pela polícia. Antes disso, houve 2 protestos, só que foram protestos que não chegaram a ser convocados. Os movimentos sociais, algumas pessoas ligadas a partidos de esquerda, sindicalistas, simplesmente reuniram-se para protestar contra essas medidas. Dessa vez foi um protesto convocado por essas centrais sindicais, daí uma movimentação maior e mais uma vez como esse triste registro que a gente está mostrando para você de confrontos entre esses manifestantes e entre policiais que tentaram conter o avanço, já que a gente lembra que entre as medidas que foram anunciadas por Javier Milei estão justamente as questões ligadas a contenções desses protestos que chegam a fechar ruas, medida que chegou a ser bastante criticada, não só por esses movimentos sociais, mas também por outras alas, por se tratar de uma medida considerada por muitos autoritária, de impedir a realização desses movimentos ao trazer várias restrições e dificuldades de concretizações de benefícios para essas pessoas que de alguma forma participassem desses protestos, fechando essas vias públicas, fechando essas ruas. Lembrando que o Congresso argentino se debruça sobre esse decretaço de Javier Milei. Há uma expectativa de que haja negociações entre governistas e também oposição e, claro, membros do governo, para que haja um ponto de consenso em relação a essas medidas anunciadas, a essas mudanças anunciadas por Javier Milei. E há uma expectativa de que haja, então, uma aprovação de alguns pontos. Mas Javier Milei, a gente falou sobre isso ontem, já chegou a dizer que caso o Congresso derrube esse pacote de medidas anunciado por ele, vai haver a realização de um plebiscito para que a população diga se é a favor ou não desse pacote de medidas anunciado por ele. Mas vamos falar agora com o professor Manuel Furriela, ele que entende tudo de relações internacionais e da FMU, ligado à FMU, inclusive, e que vai analisar esse cenário para a gente. Professor, bem-vindo mais uma vez, um bom dia para o senhor. Bom dia. Queria começar falando sobre essas questões, então, sobre esse decretaço de Javier Milei, esses protestos que estão acontecendo. O primeiro formalmente convocado, como eu disse agora há pouco, houve então confronto entre manifestantes e esses policiais. Qual o cenário que nós podemos prever, professor, caso haja a derrubada desse decretaço no Congresso Nacional lá da Argentina e essa promessa de realização de um plebiscito para ouvir da população sobre isso? Bom, primeiramente que essas medidas elas já eram esperadas, né? A Argentina ela vive uma profunda crise econômica há mais de 20 anos, né? Então realmente medidas extremas teriam que ser adotadas de qualquer forma. Então só há esse caminho para que você consiga estabilizar a economia argentina, que é mediante uma reforma do Estado, que propriamente é a reforma determinante na Argentina, diferentemente do Brasil, que passou por várias, agora a tributária. A reforma de Estado ela é primordial para que a Argentina comece a sair dessa situação atual. E também outras medidas, né, de reformas legislativas que impedem com que haja um capitalismo verdadeiro no país. Então você tem aí um arcabouço e que é de difícil aprovação. Por que é de difícil aprovação? Você tem cerca de 60% da população argentina, olha só o tamanho, né, propriamente da situação, depende ou recebe benefícios sociais em um Estado que está incapacitado de atender uma demanda desta natureza, deste tamanho. Então, para que haja
realmente um desmonte de uma estrutura que não tem atendido às necessidades do país, medidas realmente mais radicais, elas acabam sendo as que têm que ser encaminhadas e foram aquelas que a população aceitou, já se sabendo que Milei partiria realmente para essa linha. Ele deixou isso muito claro, ele apresentou essas propostas e ele escolheu, também aí no meu entendimento, o momento mais adequado, que é justamente logo depois de eleito, por conta de ter aí um grande apelo popular, ele ganhou por uma margem muito grande de votos, muito representativa, então ele tem que utilizar todo o seu capital político de início de governo agora para provar o que é mais difícil. E depois ele consegue ter aí uma certa margem de tranquilidade. Então, para o projeto que ele apresentou e para o qual ele foi eleito, o momento propriamente é agora. De qualquer forma, você tem muitos desafios, como grande parte da população depende dos programas, obviamente que num primeiro momento acaba se desestabilizando a sociedade de uma estrutura anterior para que se busque um outro tipo de encaminhamento, então há uma insatisfação. E o Congresso, mesmo sendo reformado, tendo uma grande quantidade de novos integrantes por conta da eleição passada, né, ele não sofreu uma reforma de tal tamanho que trouxesse maioria ao governo e, portanto, uma chance ampla de aprovação. Mas Milei, se tinha algum momento que poderia tentar aprovar lá, era agora, aprovando todo esse apelo popular que ele tem, toda essa força que ele tem. E ele já mostrou aí uma carta na manga. Se não for via Congresso, vai partir aí para uma votação popular, onde mesmo com muitas dificuldades, a chance aumenta, já que se ele pegar aí a quantidade de votos que ele mesmo teve na eleição, ou pelo menos o percentual do eleitorado, isso significa que ele teria maioria para aprovar. Muito difícil também, deixar aqui muito claro, mas é a chance. Então, ele não tem outro caminho. Aproveitou o timing agora, com esse apelo todo que ele teve de votação popular, né, nos primeiros dias, vai tentar pressionar o Congresso nesse sentido, ele vai conseguir de certa forma, mas o pacote é muito grande, as alterações são muito substanciais, é muito difícil ele conseguir aprovar tudo. E se ele fizer uma aprovação parcial muito pequena, também não resolve. Veja só que o governo Macri, que fez essa tentativa, aprovou só aspectos pontuais e fracassou em resgatar a economia argentina. Ou parte-se realmente para algo amplo, para que haja uma chance, ou realmente o encaminhamento não tem chance nenhuma de ser resolutivo. Ou o Congresso agora aprova essas medidas por conta do momento Milei de ter acabado de ser sido eleito, ou ele parte para o plebiscito. Ambas as situações arriscadas, mas é o que Milei pode fazer no momento para ter alguma chance de governabilidade. Professora, a próxima pergunta é da Amanda Klein. Oi, professor, bom dia. Eu tenho impressão, assistindo daqui, até lendo os jornais argentinos, que o Milei busca não é governabilidade, ele busca governar quase como um autocrata. Ele quer impor a legitimidade única e exclusivamente do Poder Executivo. Ele foi eleito com 55% dos votos, é uma ampla votação, mas você não pode perder de vista que ele não tem um apoio majoritário, pelo contrário, ele representa uma força minoritária em ambas as casas legislativas. E o que ele busca ao governar por decreto e até declarar uma espécie de estado de emergência nos próximos 2 anos, que daria poderes excepcionais ao Poder Executivo, é simplesmente quase que prescindir do Congresso e empurrar a sua agenda fórceps. Não é apenas uma agenda econômica, é uma agenda que regula quase todos os aspectos da vida cotidiana dos argentinos e também uma agenda que propõe mudanças profundas em aspectos eleitorais e até na forma de fazer protestos. Imagine, quer dizer, exigir que os protestos sejam
informados com 48 horas de antecedência quem será responsável por esses protestos, e aí a autoridade encarregada terá o poder de definir se esses protestos vão ou não acontecer, ou se representam algum tipo de ameaça à segurança nacional, hora e local dessas manifestações a serem realizadas, ou seja, ele quer derrubar qualquer tipo de oposição no Congresso e oposição social. O senhor não acha que são medidas com cunho bastante autoritário? Amanda, ótimos pontos. O que acaba acontecendo nesse cenário, né? Primeiro, precisa, sim, de uma reforma estrutural, nem sei se é propriamente a que ele está apresentando, né? A gente consegue analisar algumas das medidas, eu acho que tem um bom encaminhamento, mas talvez não todas, porque é de tal forma reestruturante do país, de tal forma, melhor dizendo, radical, que realmente pode até não ser eficiente. Concordo com você. Mas o país ele também precisa de medidas mais fortes. Não estou dizendo contra o protesto, né? Também vou deixar aqui claro. Mais fortes em relação a questões econômicas, a questões de reorganização do país, porque senão ele não vai acabar tendo um aspecto resolutivo. Além disso, se ele não tiver aí algum bom encaminhamento, nesse ponto que eu entro na governabilidade, ele também não vai conseguir continuar. A Argentina viveu períodos onde ela teve 7 presidentes diferentes, olha só que situação, no mesmo ano. E chegaram alguns momentos que estava difícil até encontrar quem quisesse ficar no cargo dentre aqueles possíveis constitucionalmente. Então, é uma situação muito difícil. Mas tem outros aspectos que eu concordo com você, que eu acho que não são de bom tom, não, né? Os aspectos econômicos de reestruturação do Estado, há uma chance de serem. Espero que tenha sido feito tudo com uma análise muito profunda, porque é de reformas profundas que o país precisa. Agora, essas outras, querendo regular protestos, querendo fazer uma interferência neste âmbito, interferências que são indevidas, né? Protesto é protesto, você tem toda uma série de regras, as autoridades obviamente têm que preservar o patrimônio público, mas as pessoas têm que ter o direito de protestar. Então, algumas das medidas elas vão contra isso, então elas não são democráticas, concordo com você. Mas aí vai um pouco na linha, provavelmente, de ele analisar que ele precisa fazer uma contenção. Mas concordo contigo, eu também não acho que o encaminhamento é esse, não permitindo que as pessoas protestem. Então, essa parte também. E a parte da reforma política, propriamente, né, ele está tentando se estabilizar e conseguir ter força suficiente para aprovar as medidas, partindo para medidas ou tomando decisões que não sejam democráticas. Concordo plenamente com você que também não é o caminho. Essas partes duas últimas, elas são altamente criticadas, né? Então ele não pode, e não é dessa forma que se encaminham as questões dentro do país, né? A gente sabe que os protestos na Argentina, eles também são alimentados, né, por setores que oferecem à população a intermediação dos seus benefícios sociais, então as pessoas acabam indo para o protesto com medo de perder os benefícios, tem esse lado. Mas eu acho que, nesse aspecto, concordo totalmente com você, o encaminhamento que Milei dá não é o certo para um país democrático. As medidas em si, as medidas concretas, aquelas que reformulam o Estado, que reformulam a economia, tomara que sejam as corretas, e eu acho que são as propostas dele, eu acho que até aí está tudo bem, está lá o Congresso para analisar. Agora, essas antidemocráticas, realmente elas não podem ser aceitas e as suas colocações são importantes. Tem que haver uma prudência e tem que ter sempre respeito ao caminho democrático, mesmo em dificuldades, como é o momento agora da Argentina. Professor, eu vou seguir agora para o Cristiano Beraldo fazer a pergunta. Eu sei que o senhor tem um conteúdo muito vasto, mas nosso tempo está acabando. Eu peço para a gente dar uma aceleradinha agora nessa reta final de entrevista. Beraldo. Bom dia, professor. A gente está vendo as medidas que são essenciais para que a Argentina tenha uma perspectiva de retomada do progresso, da prosperidade.
Mas o senhor acredita que há ambiente também para trazer algum tipo de parceria externa que permita que os investimentos cheguem de forma mais rápida? Olhando para o mundo do jeito que ele está hoje, o senhor acredita que a tendência é que a Argentina se aproxime mais da China ou abra mão dessa relação para favorecer as relações com os Estados Unidos? Bom dia. Bom, também é um ponto importante. Aí eu acho que também um pouco do que o Milei falou na campanha não dá para implementar, né? Quer dizer, a Argentina ela não pode abrir mão, né, das relações produtivas que tem com seus parceiros essenciais. O Brasil, aliás, é um deles, né? O Brasil é um dos principais parceiros e foi muito criticado ali durante a eleição. Então tem que ter um pragmatismo agora. Então o Milei ele não pode partir para decisões que façam com que a Argentina, que está nessa profunda crise econômica, piore a sua situação a partir do mercado externo. Então, eu acho que deve, sim, preservar o que já tem, né? Eu não acho que uma grande mudança agora para um outro perfil, reaproximando-se ou aproximando-se de outro grande player, sejam os Estados Unidos ou a União Europeia, é um bom caminho. Eu acho que o bom caminho é preservar aquilo que já tem propriamente, que permite com que a Argentina consiga exportar e trazer divisas ao país, já que a escassez de dólares é um dos pontos, e ao invés de fazer opções partindo para outras, que ela agregue, que ela traga mais. Mas eu não vejo um encaminhamento agora, nesses primeiros meses, que não seja uma agenda interna de reforma do Estado. Vou repetir. Não sei se propriamente todas essas medidas sejam as mais prudentes, precisa ter uma análise no escrutínio, mas em geral muitas delas com certeza são importantes para que o país tenha condições de ser mais atrativo para a sua economia funcionar e, se quiser pegar o aspecto externo, para que venham mais investimentos do exterior.